Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos continuando aqui com a narração da obra O Evangelho como me foi revelado, da Maria Valtorta, continuando essas leituras, meditações, os ensinos de Jesus ou de Maria, que em alguns capítulos é Jesus quem vem ensinando, outros é Nossa Senhora, e assim para aproveitar, fechar mais breve possível essa primeira parte dessa narração que fecha com esses episódios que começou lá desde o início com o nascimento de Nossa Senhora até agora essa primeira parte da infância da vida de Jesus, na primeira parte. Então, fechando agora nesse período que estamos também, final de ano, período natalino ainda, aproveitando esses trechos que eles são bastante propícios para esta época, e por isso eu vou buscar aqui me esforçar um pouquinho mais para poder tentar fechar esses últimos capítulos aqui que trata dessa primeira parte da obra do Evangelho. Nesse trecho aqui eu estou mais ou menos na metade do primeiro volume ainda. Os volumes têm mais ou menos a mesma quantidade de páginas, em torno de 500 páginas cada volume, são 10 volumes no total. Então é uma obra bastante extensa que chega ali aproximadamente a 5.000 páginas. Então está bem no começo ainda, mas é uma obra que vai cativando e que vai nos atraindo a cada vez mais adentrar dentro dela e conhecendo todo esse mistério da vida de Jesus, da vida de Nossa Senhora, dos apóstolos. A maior parte da obra trata da vida pública de Jesus, trata dos 3 últimos anos de sua vida. Então, essa primeira parte aqui, que são os primeiros 30 anos, é bem resumida, é bem sucinta mesmo, algumas partes mesmo, só aquelas mais importantes e que também já são, de certa forma, conhecidos nos evangelhos. E envolve aqui mais ou menos essa metade do primeiro volume. Então, a partir dessa metade do primeiro volume para frente, até o último, vai tratar a vida pública mesmo de Jesus, ali todo o seu ministério. Então nós vamos ver episódios assim que a gente não conhece nas Escrituras, e nós vamos conhecer nesses 3 anos que Jesus exerceu a sua atividade ministerial de pregação, de proclamação do reino, convite para conversão, ali anunciando realmente a boa nova, que é Ele mesmo, esse evangelho que é Ele mesmo também. Então é uma obra espetacular, uma obra extraordinária, que todos nós somos convidados, mais que convidados, somos chamados para conhecer. Então aqui, sem muita demora, vamos entrar aqui já no capítulo 36 desse primeiro volume. A Sagrada Família no Egito, uma lição para as famílias. Então vamos lá. Dia 25 de janeiro de 1944, 24ª hora. Uma suave visão da Sagrada Família. O lugar é o Egito. Não tenho dúvidas disso, porque vejo o deserto e uma pirâmide.
Vejo uma casinha de um só andar térreo, toda branca. É uma pobre casa de gente muito pobre. As paredes são apenas rebocadas e cobertas com uma mão de cal. A pequena casa tem duas partes, duas portas, uma perto da outra, e dão para os dois únicos cômodos da casa, nos quais, por enquanto, não entro. A casinha está no meio de um pequeno terreno arenoso, cercado por bambus fincados no chão. Cerca esta muito fraca contra os ladrões. Pode, quando muito, servir para deter algum cachorro ou gato vadio. Mas quem é que vai ter a vontade de ir roubar onde se vê que nem existe sombra de riquezas? Este pequeno terreno foi pacientemente cultivado, apesar de a terra ser árida e pobre, para nela se fazer uma pequena horta, e é cercado por uma sebe de bambus, sobre a qual, para torná-la mais firme e bonita, foram plantadas trepadeiras, que me parecem modestos convúvulos. De um dos lados há uma moita de jasmim em flor e outra de rosas comuns. Vejo ali algumas verduras muito comuns nos poucos canteiros do centro, debaixo de uma árvore alta, que não sei dizer qual é, mas que dá um pouco de sombra para o terreno ensolarado e para a casinha. Nesta árvore está amarrada uma cabrita branca e preta, que arranca e come as folhagens de alguns ramos que caíram no chão. Ali perto, sobre uma esteira estendida no chão, está o menino Jesus. Parece-me ter uns 2 anos, ou 2 e meio no máximo. Está brincando com pedacinhos de madeira entalhada, que parecem ovelhinhas ou cavalinhos, e com algumas maravilhas de madeira clara, menos encaracoladas do que os caracóis de ouro de seu cabelo. Com suas mãozinhas gorduchas, ele procura colocar esses colares de madeira no pescoço de seus animaizinhos. Ele é bom e sorridente, muito bonito. Uma cabecinha cheia de caracóizinhos de ouro, pele clara e delicadamente rosada, olhinhos vivos, brilhantes, muito azuis. Sua expressão natural está diferente, mas eu reconheço a cor dos olhos do meu Jesus. São 2 safiras escuras e muito belas. Está vestido uma espécie de longa camisinha branca, que certamente deve ser a sua túnica. Suas mangas vão até os cotovelos. Nos pés, por ora, não tem nada. As minúsculas sandálias estão sobre a esteira, servindo também de brinquedo para o menino, que põe sobre a sola de seus bichinhos e puxa a sandália pela correia, como se fosse um carrinho. São sandálias muito simples, uma sola e 2 correias que partem uma da ponta e outra do calcanhar. A da ponta depois se abre em 2 partes, em um certo ponto, e passa por dentro de um furo da correia, que vem do calcanhar para ir depois atar-se com o outro pedaço e formar uma argola no peito do pé. A pouca distância dali, à sombra de uma árvore, também está Maria. Está tecendo em um tear rústico, vigiando o menino. Vejo suas mãos delicadas e brancas que vão e vêm, atirando a lançadeira sobre a trama, e o pé calçado com sandália, movendo o pedal.
Está vestida com uma túnica de cor de flor de malva, um roxo meio rosado, como o de certas ametistas. Sua cabeça está descoberta e assim posso ver que seus cabelos loiros estão repartidos ao meio e penteados de modo simples, em duas tranças, que lhe formam uma bela madeixa sobre a nuca. Maria está de mangas compridas e um tanto estreitas. Nenhum enfeite, além de sua beleza e da sua doce expressão. A cor da face, dos cabelos e dos olhos e a forma do rosto é sempre a mesma quando a vejo. Parece muito jovem. Pelo sim, pelo não, podem dar-se-lhe uns 20 anos. A um certo momento, ela se levanta e se inclina sobre o menino, põe-lhe de novo as sandalinhas e as amarra com todo cuidado. Depois o acaricia e o beija sobre a cabecinha e sobre os olhinhos. O menino balbucia e ela responde, mas não compreendo as palavras. Depois ela volta ao seu tear, estende um pano sobre a tela e sobre a trama, pega o banco sobre o qual estava sentada e o leva para casa. O menino a segue com o olhar, sem importuná-la, quando ela o deixa sozinho. Vê-se que o trabalho terminou e que a tarde está chegando. De fato, o sol desce sobre as areias nuas e um verdadeiro incêndio invade o céu inteiro, atrás da longínqua pirâmide. Maria volta, pega Jesus pela mão e o faz levantar-se de sua esteira. O menino obedece sem resistência. Enquanto a mamãe recolhe os brinquedos e a esteira e os leva para casa, ele corre aos pulinhos, com suas perninhas torneadas, ao encontro da cabritinha, lançando-lhe os bracinhos ao pescoço. A cabrita bale e esfrega o focinho nas costas de Jesus. Maria volta de novo. Agora está com um longo véu sobre a cabeça e com uma ânfora na mão. Pega Jesus pela mãozinha e põe-se os dois a caminho, andando ao redor da casa para chegarem ao outro lado. Eu os acompanho admirando a graça deste quadro. Maria que regula o seu passo pelo do menino, e o menino que vai dando pulinhos ao seu lado. Vejo os calcanhares rosados dele, que se levantam e se põem outra vez no chão, sobre a areia da vereda, com a graça própria das crianças. Noto que a pequena túnica não lhe chega até os pés, mas só até a metade da barriga da perna. A túnica é muito bonita, muito simples, ajustada à cintura por um cordãozinho também branco. Vejo que à frente da casa a sebe é interrompida por uma rústica cancela que Maria abre para sair para a estrada. É um pequeno caminho, desses que há nas periferias de uma cidade ou lugarejo, no ponto em que este se limita, com os campos que aqui são formados pela areia e por uma outra casinha, pobre como esta, como algumas pequenas hortas de escassas verduras. Não vejo ninguém. Maria não olha para o campo e sim para o centro, como se estivesse esperando alguém. Depois se dirige para um pequeno tanque ou poço que está a uns 10 metros, mais ou menos, e sobre o qual algumas palmeiras fazem um círculo de sombra. Vejo que ali também o terreno tem ervas verdes. Agora vejo, vindo pelo caminho, um homem, não muito alto, mas robusto. Reconheço que é José, que vem sorrindo.
Está mais jovem do que quando eu vi na visão do paraíso. Parece ter no máximo 40 anos. Está com os cabelos e a barba crescidos e pretos, a pele bastante bronzeada, os olhos escuros. Um rosto honesto e agradável, um rosto que inspira confiança. Vendo Jesus e Maria, ele apressa o passo. Traz sobre o ombro esquerdo uma espécie de serra e uma espécie de plaina, e com a mão está segurando outras ferramentas do seu ofício, não como as de hoje, mas quase iguais. Parece que está voltando de algum trabalho na casa de alguém. Está com uma roupa entre a cor avelã e o marrom, não muito comprida, que chega a uma boa altura acima do tornozelo e tem as mangas curtas até o cotovelo. A cintura tem uma cinta de couro, me parece. Uma verdadeira roupa de trabalho. Nos pés leva sandálias atadas ao tornozelo. Maria sorri e o menino solta gritinhos de alegria e estende o bracinho que está livre. Quando os três se encontram, José se inclina oferecendo ao menino uma fruta que me parece ser uma maçã, pela cor e pela forma. Depois lhe estende os braços e o menino deixa a mamãe e vai se aninhar nos braços de José, curvando a cabecinha na cavidade do pescoço de José, que o beija e por ele é beijado. São gestos cheios de graça e de afeto. Eu ia me esquecendo de dizer que Maria foi solícita em ir apanhar as ferramentas de trabalho de José, a fim de deixá-lo com os braços livres para poder abraçar o menino. Depois José, que tinha se abaixado para poder ficar à altura de Jesus, se levanta, pega novamente com a mão esquerda as suas ferramentas e com o braço direito segura apertado contra o seu peito o pequeno Jesus. E se dirige para casa, enquanto Maria vai à fonte encher a sua ânfora. Tendo entrado no recinto da casa, José põe o menino no chão. Pega o tear de Maria e o leva para casa. Depois vai tirar o leite da cabrita. Jesus observa atentamente estas operações e a do fechamento da cabrita, num pequeno cubículo que está ao lado da casa. A tarde cai. Vejo o vermelho do pôr do sol ir se tornando violáceo sobre as areias que por causa do calor parecem tremular. A pirâmide parece mais escura. José entra em casa com um dos cômodos da casa que deve ser oficina, cozinha e sala de jantar ao mesmo tempo. Vê-se que o outro cômodo é o quarto de dormir, mas nele eu não entro. Aí há uma lareira baixa que está acesa. Há também um banco de carpinteiro, uma pequena mesa, bancos, prateleiras com umas poucas louças e 2 cadeiras. Em um canto está o tear de Maria, e muita ordem e limpeza. Morada muito pobre, mas muito limpa. Eis uma observação que pude fazer. Em todas as visões referentes à vida humana de Jesus, notei que tanto ele como Maria, como José, como João, estão sempre ordenados e limpos em suas roupas e na cabeça. Roupas modestas e penteados simples, mas de uma limpeza que os faz parecerem pessoas de grande distinção. Maria volta com a ânfora e em seguida fecha a porta, pois o crepúsculo chega de repente. O quarto é iluminado por uma candeia que José acendeu e pôs sobre o seu banco, onde ele está trabalhando debruçado sobre umas pequenas peças de madeira.
enquanto Maria prepara o jantar. O fogo também está clareando o quarto. Jesus, com as mãozinhas apoiadas sobre o banco e a cabecinha virada para cima, está observando o que José faz. Depois eles se aproximam da mesa, tendo rezado antes. Não fazem, é natural, o sinal da cruz, mas rezam. É José que reza e Maria responde: mas eu não entendo nada. Deve ser um salmo, mas foi dito em uma língua que para mim é totalmente desconhecida. Aí é que se sentam à mesa. Agora a candeia está sobre a mesa. Maria está com com Jesus em seu colo e o faz beber do leite da cabrita, no qual ela vai molhando pequenas fatias de pão, tiradas de um pãozinho redondo, de crosta escura, e escuro também por dentro. Parece pão feito de centeio ou cevada. Deve ter muito farelo, porque está cinzento. Enquanto isto, José está comendo pão e queijo, uma fatiazinha de queijo e muito pão. Depois Maria coloca Jesus sentado sobre um banquinho perto dela e põe sobre a mesa verduras cozidas. Parecem cozidas na água e temperadas, como costumamos fazer. E come ela também, depois de José ter se servido. Jesus, tranquilo, está mordiscando sua maçã e sorri, mostrando os dentinhos brancos. O jantar termina com umas azeitonas ou com tâmaras. Não entendo bem, porque para serem azeitonas estão claras demais e para serem tâmaras estão por demais duras. De vinho, nada. É um jantar de gente pobre. Mas é tão grande a paz que se respira neste quarto que nem a visão de um palácio real, por mais pomposo que fosse, me poderiam dar uma paz semelhante. Quanta harmonia! Jesus nesta noite não fala, não veio me iluminar a cena. Ele me ensina com o seu dom de visão e basta. Por isso seja ele sempre igualmente bendito. 26 de janeiro de 1944. Aqui Jesus vai falar depois dessa cena. Aqui não tem o que comentar. E assim, vou buscar não falar muita coisa para deixar mais para as narrações, as explicações e os ensinos. Só mesmo se o Senhor suscitar alguma informação a mais, complementando alguma coisa a mais, trouxer um elemento a mais para ajudar na compreensão. Mas essas narrações elas são bastante claras, nítidas, nós podemos adentrar com a nossa imaginação, e os ensinos também de Jesus ou de Maria também são bastante claros e bastante incisivos, e não tem muito ali para ser comentado. Claro que tem muita profundidade, e por serem ensinos muito profundos, por vezes é importante que a gente esmiúce, que a gente medite, que a gente tente ali sugar o máximo de compreensão. Mas essas compreensões é o próprio Deus que vai nos dando, que vai nos clareando, vai iluminando a nossa mente para isso. Então vamos lá ouvir esse ensino. A lição para ti e para os outros é dada pelas coisas que estás vendo. É lição de humildade, de resignação e de boa harmonia, posta como exemplo a todas as famílias cristãs e especialmente as famílias cristãs deste especial e doloroso momento.
Tu vistes uma casa pobre, o que é mais doloroso, uma casa pobre em país estrangeiro. Muitos, só porque são dos fiéis, passáveis, que rezam e me recebem na Eucaristia, rezam e comungam pelas suas necessidades, não pelas necessidades das almas e pela glória de Deus. Porque é raro alguém rezar sem ser egoísta. Muitos pretenderiam ter uma vida material fácil, bem protegida de qualquer menor sofrimento, próspera e feliz. José e Maria tinham a mim, Deus verdadeiro, como seu filho e, no entanto, não tiveram nem o pobre bem de serem pobres na própria pátria, no lugar onde eram conhecidos, onde ao menos tinham a própria casinha e um alojamento, não era uma preocupação constante entre tantas outras. Naquele lugar onde, por serem conhecidos, era mais fácil encontrar trabalho e prover-se do necessário para a vida. Eles são dois fugitivos e justamente porque me têm consigo. O clima é diferente, o lugar é diferente, tão triste em comparação com os doces campos da Galileia. Língua e costumes diferentes, em meio a uma população que não os conhece e que tem a habitual desconfiança com os desconhecidos. Privados daqueles móveis cômodos e estimados da sua casinha, de tantas coisas humildes, mas necessárias que lá haviam, e que não pareciam tão necessárias, enquanto que aqui, neste nada que os rodeia, parecem tão belas, como aquelas coisas supérfluas que tornam as casas dos ricos deliciosas. Com saudades da cidade e da casa, com o pensamento naquelas pobres coisas lá deixadas, do pomar, do qual talvez ninguém esteja cuidando, da videira e da figueira e de outras muitas árvores úteis. Com a necessidade de prover ao alimento de cada dia, às roupas, ao fogo, dia após dia, as minhas necessidades de criança, a qual não se pode dar o alimento dos grandes, com tanto desgosto no coração, pelas saudades, pelo amanhã, que ainda é desconhecido, pela desconfiança de um povo que se esquiva, principalmente nos primeiros tempos, a aceitar as ofertas de trabalho de dois desconhecidos. Contudo, tu vistes a casa. Naquela morada paira a serenidade, o sorriso, a concórdia, e se procura torná-la mais bela de comum acordo. Também a pobre hortinha, para que fique parecida com a que foi deixada e mais confortável. Nesta casa só há um pensamento: que esta terra se torne menos hostil, menos miserável para mim, santo que venho de Deus. O amor destas pessoas de fé, que são os meus pais, amor que se manifesta em mil cuidados, desde a cabrita que compraram a preço de muitas horas extras de trabalho, até aos brinquedos entalhados em sobras de madeira, às frutas apanhadas só para mim, sem que delas eles nem provassem. Meu querido Pai da terra, como fostes amado por Deus Pai no alto dos céus, por Deus Filho que se fez Salvador sobre a terra.
Naquela casa não houve nervosismo, mau humor, caras fechadas, nem reprovações recíprocas, nem muito menos se falou contra Deus, que não os cumulou com o bem-estar material. José não censura Maria por ser causa de suas dificuldades, nem Maria censura José por ele não saber-lhe dar um maior bem-estar. Eles se amam santamente, eis a explicação. Portanto, a preocupação não é com o próprio bem-estar, mas cada um se preocupa com o outro. O verdadeiro amor não conhece egoísmo. O verdadeiro amor é sempre casto, mesmo sem castidade perfeita dos dois esposos virgens. A castidade unida à caridade leva consigo todo um acompanhamento de outras virtudes, fazendo de dois que se amam castamente duas perfeições de cônjuges. O amor de minha mãe e de José era perfeito. Por isso, ele era um incentivo para todas as outras virtudes e especialmente para a da caridade para com Deus. Bendito em todo o tempo, não obstante sua santa vontade fosse penosa para a carne e o coração. Bendito porque acima da carne e do coração, o Espírito estava mais vivo e Senhor nos dois santos. Este Espírito, com reconhecimento, exaltava o Senhor, por tê-los escolhidos para serem guardas de seu eterno Filho. Naquela casa se rezava, agora reza-se pouco nas casas. Nasce o dia e chega a noite, começam-se os trabalhos, e sentai-vos à mesa sem um pensamento dirigido ao Senhor, que vos permitiu ver um novo dia, podendo chegar a uma nova noite, que abençoou as vossas fadigas, concedendo que essas fadigas se tornassem um meio de conquistar aquele alimento que o fogo cozinhou, as vestes que vestis, aquele teto, todo o necessário à vossa natureza humana. Sempre é bom o que vem do bom Deus. Ainda quando pobre e escasso, o amor lhes dá sabor e substância. Esse amor que vos faz ver o Pai que vos ama no eterno Criador. Naquela casa há frugalidade. Haveria, mesmo que o dinheiro não faltasse. Eles se nutrem para viver e não para agradar à gula, com a voracidade dos insaciáveis, com os caprichos dos gulosos que se vão enchendo até não poderem mais, e esbanjam seus haveres em alimentos caros, sem um pensamento a quem tem pouco ou é privado de alimento, sem refletirem que, se tivessem moderação, muitos poderiam ser aliviados do tormento da fome. Naquela casa se ama o trabalho. Ele seria amado mesmo se o dinheiro fosse abundante, porque no trabalho o homem obedece ao mandamento de Deus e se livra do vício, que como era firme, aperta e sufoca os ociosos, como blocos imóveis de pedra. Bom é o alimento, sereno é o repouso. Contente está o coração, quando se trabalhou bem e se goza o tempo de pausa entre um trabalho e outro. Aquele vício que tem múltiplas faces não se arraiga na casa e na mente de quem ama o trabalho. Não se arraigando, então, aí prospera o afeto, a estima, o respeito recíproco
e os pequenos pimpolhos crescem numa atmosfera pura e dão origem a futuras famílias santas. Naquela casa reina a humildade. Esta é uma lição de humildade para vós, soberbos. Maria teria tido humanamente 1001 razões para se ensoberbecer, fazendo-se adorar por seu cônjuge. Tantas mulheres assim fazem, somente por serem um pouco mais cultas ou de nascimento mais nobre, ou mais ricas que o marido. Maria é esposa e mãe de Deus e, no entanto, serve o seu cônjuge, não se fazendo servir por ele. É todo amor para com ele. José é o chefe da casa, julgado por Deus tão digno de ser um chefe de família, a ponto de receber de Deus o guarda do Verbo feito carne e da esposa do eterno Espírito. Contudo, é sempre solícito em poupar Maria de fadigas e trabalhos, fazendo até os mais humildes trabalhos de casa, para que Maria não se canse. Mas não só, pois procura proporcionar a ela alguma recreação, e quando pode, esforçando-se para tornar-lhe a casa cômoda e a pequena horta com flores viçosas. Naquela casa a ordem é respeitada, sobrenatural, moral e material. Deus é o chefe supremo e a ele é prestado culto e amor. Ordem sobrenatural. José é o chefe da família e a ele é dado afeto, respeito e obediência. Ordem moral. A casa é um dom de Deus, como as vestes e os móveis. Em todas as coisas é a providência de Deus que se mostra daquele Deus que provê a lã às ovelhas, as penas aos pássaros, as ervas aos prados, o feno aos animais, as sementes e as árvores frondosas às árvores, tecendo a veste para o lírio do vale. A casa, as vestes, os móveis são recebidos com gratidão, bendizendo a mão divina, tratando-os com respeito como dons do Senhor, sem olhar com descontentamento porque são pobres, sem estragar os dons, abusando da providência. Ordem material. Não entendestes as palavras trocadas no ditado de Nazaré, no dialeto de Nazaré, nem as palavras de oração, mas as coisas vistas deram uma grande lição. Meditai-as, ó vós todos, que agora tanto estáis sofrendo por ter desfalhado para com Deus, também aquelas coisas em que não falharam nunca os santos esposos, que foram mãe e pai para mim. E tu, deleita-te com a recordação do pequeno Jesus. Sorri pensando em seus passinhos de criança. Dentro em pouco verás caminhando debaixo de uma cruz, e será uma visão de pranto. Essa catequese, esse ensino de Jesus, ele assim vem como, ao mesmo tempo que ele vem como um bálsamo, ele também vem como um chicote, porque são palavras tão assim, educativas, corretivas, eu diria. São palavras corretivas, porque nesse capítulo o Senhor vem ensinando lições para as famílias, que é o título dessa ensino de Jesus, uma lição para as famílias.
Então, depois dessa visão narrada pela Valtorta, ele vem ensinando essa realidade da humildade, do desapego, da não murmuração, né? De toda essa realidade em que José, Maria, Jesus em terras estrangeiras, sendo estrangeiros, pobres, desprovidos de praticamente tudo, viviam em paz e harmonia. A Valtorta narra que ela sentia muita paz dentro daquele ambiente onde ela estava tendo essa visão, ela sentia muita paz. E o Senhor vem trazendo essa lição que é muito simples para nós, como famílias, também termos essa experiência de paz dentro das nossas casas. E, no entanto, nós vivemos em ambientes familiares onde é mais como se fosse guerras, onde vivêssemos em guerra constante entre esposos, filhos, brigas, palavrões, gritaria, desobediência, um querendo ser mais que o outro. É uma realidade tão triste que nós vemos, sobretudo nos nossos tempos, dessa desordem. E aí o Senhor vem nesse ensino falando assim: meditai-as, meditar o que foi visto, aquilo que ela narrou na cena, o que ele está ensinando, para que ele está nos falando, meditai-as, e ele não está fazendo um pedido, ele está dizendo, imperativo: meditai-as, ó vós todos que agora tanto estáis sofrendo por ter desfalhado para com Deus. Nós falhamos para com Deus. E à medida que eu ia lendo esse ensino de Jesus, meu coração ia se movendo, e eu tive até que parar a leitura, porque foi movendo meu coração, e eu fui relembrando de momentos assim da minha vida, que eu fui vendo essas palavras que ele foi colocando, como que eu vivi durante muito tempo o contrário de tudo isso que a família de Nazaré viveu. E quando ele fala aqui da ordem sobrenatural, da ordem moral e da ordem natural, a ordem material, aí eu fui relembrando fatos da minha vida familiar, onde que tudo isso estava muito invertido. Agora, bem recente, é que dentro desses conhecimentos, tanto com a Valtorta como no Livro do Céu, é que eu tenho buscado ordenar a minha vida com a graça de Deus, e ajeitando e corrigindo aquilo que precisa ser corrigido, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Então, eu que durante muito tempo vivi trabalhando, sendo aquela que trazia o sustento para casa, por circunstâncias até mesmo que são alheias até mesmo à vontade, mas que tinha ali também uma vontade que foi gerada dentro de mim, de querer ser mais, de querer ser melhor, de querer mandar. Então, assim, até mesmo nessa narração, não sei se em algum momento o Senhor vai abrir, mas normalmente ele talvez abra isso em meditações, em estudos no Livro do Céu, para que eu coloque mais e expresse mais a minha realidade familiar. Mas só dizer que aqui eu vi muito na minha vida essa realidade da desordem. Então, onde ele coloca lá que na ordem sobrenatural, nessa ordem sobrenatural, Deus está no lugar de Deus mesmo. Deus é o chefe supremo, é Ele a quem deve ser prestado culto e amor. E quantas vezes Deus ele não entra em primeiro lugar na nossa vida. Então, até mesmo a realidade dos 10 mandamentos, onde o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a ordem sobrenatural de Deus ocupar o primeiro lugar na nossa vida, isso é imperativo, isso é imprescindível para que as demais realidades da nossa vida estejam em harmonia. É necessário que, em primeiro lugar, Deus tome o posto de soberania, o posto de chefia, o posto de reinado.
o posto supremo de reinado de quem ele é, de Deus, de Criador. E depois, na ordem moral, onde José vem como o chefe da família, é ali onde ele é respeitado por ser a cabeça, o homem é o cabeça da casa. Então fui também tendo esse sentimento, porque na minha casa, por durante muitos anos, o meu esposo não era a cabeça, eu era a cabeça, eu havia assumido desde o início a cabeça da minha casa, e o quanto de prejuízo isso trouxe para a nossa família, o quanto de resquício ainda existe, mas graças a Deus, nos últimos meses, nesses últimos 3 anos, e especialmente nesse último ano, o quanto que essa realidade tem se modificado. Claro que ainda não está da forma como o Senhor deseja, mas assim, no esforço que nós temos feito para, com a graça dele, colocar também essa realidade na nossa vida matrimonial e na nossa vida familiar, colocar essa ordem dentro da nossa casa. E eu tenho experimentado o quanto de diferença isso tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E aí a outra ordem, que é a ordem material. Não colocar as coisas, os bens, todas essas realidades de subsistência, de sobrevivência, vestir, comer, ter teto, ter os bens de apoio, dos bens de conforto como bens primários, mas sim como bens secundários, e confiar que sempre é a providência divina que nos dá tudo, desde o alimento, a vestimenta, assim como ele fala naquela passagem bíblica: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Os lírios Deus veste os lírios como nem o rei Salomão era vestido de forma tão bela como os lírios. Os pássaros são alimentados. E nós valemos, né? Nós seres humanos, filhos de Deus, valemos muitíssimo mais do que as plantas e os animais, e que Deus cuida de nós. É Deus quem provê a nossa vida, é Deus quem provê o nosso sustento. É claro que existe o trabalho, a cooperação do homem é necessária. O homem não vai simplesmente deitar e esperar que as coisas caiam do céu prontas para ele, assim como o maná caía no deserto para os israelitas durante a peregrinação. Mas é o trabalho, mas confiando que é Deus quem providencia, é Deus quem provê toda a ordem material, e agradecê-lo por cada circunstância, por cada coisa, por cada realidade que ele vai nos nutrindo, vai nos mantendo. Então, quanto que é importante obedecer essa ordem. Então, assim como também no livro do céu é o chamado às criaturas à ordem, ao posto e à finalidade para a qual foram criados por Deus, assim também nessa obra o Senhor também vem trazendo ensinos e catequeses para ir chamando o ser humano a essa ordenação de vida. Deus em primeiro lugar, colocando ordem em todas as coisas, e vai nos trazendo o exemplo da Sagrada Família aqui nesses ensinos iniciais, para ensinar as famílias a essa ordenação, a essa colocar as coisas de acordo com o que foi estabelecido por Deus para todas as famílias. Para o homem, o que é para o homem; para a mulher, o que é para a mulher; os filhos, o que é para os filhos; a realidade de trabalho no seu devido lugar; a realidade das relações familiares, cada um no seu lugar; a realidade das circunstâncias comunitárias, de oração e tudo mais, cada coisa no seu devido lugar. Então, o quanto que ele vai nos ensinando, colocando ordem na nossa vida, para que nós realmente retornemos ao propósito que foi estabelecido para nós na criação, quando Deus fez o primeiro homem, quando Deus fez Adão e ordenou todas as coisas para ele. Assim todos nós deveríamos estar, mas como estamos totalmente fora dessa ordem, hoje nós recebemos esse convite, esse chamado para retornarmos a essa ordenação, a essa
a esse posto que Ele nos colocou. Cada um de nós temos um posto nessa vida e temos ali a realidade do chamado, do propósito, da finalidade para a qual cada um de nós foi feito. Cada um de nós foi feito para uma finalidade. Cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem Deus tem um plano para cada um e nós precisamos conhecer esse plano, esse sentido, esse significado da nossa existência, da nossa vida precisa ser encontrado e ele é encontrado em Deus, conhecendo quem é Deus, o que ele fez e o que ele está fazendo e conhecendo, amando tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele está fazendo para conosco. Obedecendo, amando, correspondendo. Então, que nós possamos realmente sermos atraídos com esses escritos, com essas revelações particulares, conhecer cada vez mais esse plano grandioso que Deus tem para com o ser humano, a obra-prima da criação. E temos a representação, né? Maria, José, Jesus, os exemplos que nós temos para seguimento, são exemplos de seguimento, mas o Senhor tem muito, muito mais para nos ensinar. Então nós somos convidados, chamados a conhecê-lo, para amá-lo cada vez mais. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados.